Bom dia. Nós estamos meditando em 1 João e no capítulo 3. Ontem nós lemos até o versículo 10. Hoje nós vamos até o versículo, vamos iniciar a partir do versículo 11. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11. Ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Desde o início, Deus nos mostrou como nós devemos amar uns aos outros. Quando nós falamos em amor, não é esse amorzinho, bonzinho, tolerante, concordante com o pecado, como se apregoa. Mas o amor verdadeiro é aquele que você... É a mesma maneira que Deus nos ama. Deus nos ama, não quer que nós pereçamos, não quer que nós vamos ao sofrimento. Ele quer que nós tenhamos vida. E por este motivo, nós somos exortados, somos corrigidos. O Senhor não nos trata, ele tem que ser bonzinho, tem que concordar, não. Ao contrário, com o Senhor, nós só temos uma maneira. Ou nos rendemos a Ele, então vamos padecer por toda a eternidade. Mas Jesus disse bem claro, falou, quem não é por mim é contra mim. Então a maneira como nós devemos amar o próximo é não concordando com o pecado. Porque quando nós concordamos com o pecado, não estamos amando. Estamos odiando. Se um filho nosso está nas drogas, no homossexualismo, na mentira, com qualquer coisa errada, se simplesmente por ser nossos filhos nós temos que concordar, aceitar, nós não estamos amando. Na verdade, estamos odiando. Estamos concordando e incentivando ele a permanecer no erro. Isso não é amor. Quem ama verdadeiro exige a mudança, a transformação, cobra, exorta, admoesta. Assim nós temos que ser com todos. Amarmos o próximo. Todo aquele que nós vemos que está no pecado, no erro, é nossa função levar o evangelho e pregar a verdade. Para todos, indistintamente. Nós não temos que amar só quem nos ama, não, mas amar a todos. Este é o início da mensagem. Jesus disse, são 2 mandamentos somente. Amar a Deus e o próximo. Somente esses 2. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Caim e Abel, nós sabemos, foi o primeiro homicídio humano, biblicamente falando. Primeiro homicídio humano. Porque quando Adão pecou, Deus teve que sacrificar, matar um animal para tirar a pele e fazer vestes para ele. Então Caim matou o seu irmão porque ele era mau, a sua índole era má, ele fazia vontade do diabo. Ele tinha inveja do irmão. Por esse motivo, ele matou o seu irmão. Ele não amava. Se ele amava, não mataria. Quem ama, não mata. Nós conhecemos esse jargão. Então não podemos ser como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, o seu irmão era justo. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Pastor, depois que eu me converti, as pessoas na minha casa, meus parentes me discriminam. Eles fazem piadinha comigo na minha casa, no meu trabalho, na rua. O mundo nos odeia. Nós somos perseguidos. Jesus foi perseguido. Então o fato do mundo odiar nossa maneira de viver
por nós não concordarmos, aceitarmos as coisas do mundo, na verdade, para nós, isso é motivo de alegria. Saber que o mundo não está concordando com nós. Porque se ele estivesse concordando com nós, nós estaríamos no mundo. Nós pertencemos ao Senhor e não ao mundo. Meus irmãos, não vos admirei se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Todos que, não, eu odeio A, ou B, ou C, só no fato de odiar, você já cometeu o assassinato. Mas eu não matei, matou. Jesus diz que só em nós olharmos para uma pessoa com um olhar impuro, um homem ou mulher, nós cometemos adultério. Só em nós desejarmos a morte de alguém, nós já somos réu em juízo por assassinato. Então, só o fato de nós odiarmos alguém, já somos culpados. A palavra é amarmos, não odiar. Odiar é o oposto de amar. Quando nós não estamos amando, estamos odiando, estamos indo contra a palavra de Deus, e com certeza nós herdaremos o reino de Deus. Não temos vida eterna. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, e saber que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Cristo morreu por nós. Nós éramos pecadores, não era perfeito, não. Jesus não veio para morrer por algo perfeito, não. Nós sabemos que nós somos todos imperfeitos. Jesus morreu por ladrões, pecadores, prostitutos, prostitutas. Foi por toda essa raça. Mentirosos, inescrupulosos. Foi por esses que Jesus morreu. Por todos nós pecadores nessa situação. Jesus morreu por todo aquele que o despreza. E a palavra de Deus fala que nós também temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então é meio inadmissível um cristão falar que não gosta de A, de B ou C, porque essa pessoa não gosta dele. Nós não dependemos do amor de quem quer que seja para nós podermos retribuir. Nós dependemos do amor de Deus. Agora, todo restante do ser humano nós temos que amar. Se alguém possuir recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Se nós temos condições financeiras, condições materiais, e estamos vendo um irmão, uma pessoa passando fome, passando necessidade, nós não propor, não dispormos a ajudar, a socorrer, nós não conhecemos o amor de Deus. Infelizmente, é com tristeza que eu falo que eu vejo muitos religiosos falarem amor, que amam a Deus, que Deus é tudo. Mas são essas mesmas pessoas que eu vejo negarem alimento, negarem socorro às pessoas que necessitam. São coisas absurdas, mas nós vemos isso hoje. Eu vejo sacerdote, pastores, padre, outros líderes evangélicos negarem alimento, ajuda a um pedinte. Eu não estou falando de negar para aquele ali que nós sabemos que vai beber ou vai usar droga, não. Uma pessoa realmente que precisa. Mães com filho, mamães foi abandonada pelo marido ou não tem marido, ou estão desempregados. Eu vejo pessoas negarem uma passagem de condução qualquer, para quem precisa. Infelizmente, nós vivemos uma geração que me assusta. Onde as pessoas não têm preocupação com o ser humano.
não sabem amar, preferem amar o próximo deles que é amar um cachorro, um gato, um animal doméstico. Então esse é o próximo dele. É o seu igual. Mas não socorre quem precisa. Não tem a preocupação. Nós devemos nos preocupar sim, independente de nós conhecermos ou não a pessoa. Se soubermos que está passando dificuldade, lutas, é o nosso dever socorrer. Essa mentirada, essa hipocrisia que existe hoje nos templos, quando vem, sabe que as pessoas estão passando necessidade, vem dizer, não, eu vou orar por você, eu vou orar para que Deus ajude, para que Deus abra a porta. Não é orar para Deus abrir a porta, não é nós que devemos abrir a porta. Se não tem alimento, vamos dar alimento. Se não tem roupa, vamos dar roupa. Está precisando de remédio, vamos dar o remédio. O que é que nosso irmão, nossa irmã está precisando? Independente de quem quer que seja. Não podemos permitir que ninguém venha até nós pedir auxílio, nós tendo condição de não ajudar. Há muitos anos, antes mesmo de eu me converter, eu tinha tomado a decisão na minha vida que ninguém viria a mim pedir ajuda, socorro, que não encontrasse uma resposta. Isso eu pratico na minha vida. Porque é obrigação, porque é mandamento do Senhor. Nós temos que aprender a amar o próximo. Se alguém possuir recursos materiais, observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinho, não os amemos só de palavras, nem de boca, mas sim de atitude e em verdade. Amar de palavra, de boca é fácil. Os templos religiosos estão falando que amam. Ah não, eu amo meu semelhante. Mas eu não vejo ajudando, eu não vejo socorrendo. As pessoas não fazem nenhum esforço para ajudar o próximo. Ah não, se eu fizer eu vou me prejudicar. Isso não é amor. Não amemos só de palavra nem de boca, mas sim de atitude e em verdade. Desta forma saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Nós sabemos quando alguém vem até nós, nos pedir auxílio, ajuda, e nós negamos, com certeza somos incomodados. Deus conhece tudo isso. Tudo isso. Nós vamos pagar. Nós vamos prestar conta das nossas atitudes. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. Se o nosso coração, se a nossa consciência não nos condena, nós temos paz com Deus. Se nós estamos conscientes que o que nós fizemos é o correto, está de acordo com a palavra de Deus, nós temos paz com Deus. Mas nós sabemos que quando nós deixamos de ajudar quem quer que seja, na nossa consciência, ela mesma é a primeira a nos condenar. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós rogamos, solicitamos, clamamos por algo, ele nos atende. Porque nós demonstramos que nós o amamos, porque nós o obedecemos. Porque a única maneira de demonstrarmos o nosso amor para com Deus é através da obediência. Jesus deixou isso muito claro. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele tudo o que rogamos, tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Quando nós fazemos o que agrada a Deus, obedecemos a ele, nós recebemos o que nós precisamos, o que nós pedimos ao Senhor. Ora, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo
e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. É mandamento, é uma ordem, é uma determinação do Senhor, nós amarmos uns aos outros. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos outorgou. Resumindo, todos os que amam o Senhor são os obedientes. É os que obedecem, os que vivem a palavra, os que praticam. Não é somente o que fala. Falar, todo mundo fala, até papagaio fala. É obedecer. É aí que ele nos conhece. Quando nós vivemos de acordo com a palavra dele. A nossa prática pública, em casa, sozinho, nossos pensamentos, nós procuramos em todo o tempo agir em conformidade com o seu evangelho, com as determinações dele. Quando nós assim fazemos, nós assim procedemos, nós demonstramos o nosso amor. Todos aqueles que obedecem os seus mandamentos e nele permanecem, e ele neles, Deus permanece em nós. Se nós guardarmos os seus mandamentos, nós guardarmos os seus preceitos, as suas ordenanças. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos outorgou. Pelo Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, Espírito de Deus. 1 João capítulo 4. Amados, não dei crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Porque muitos falsos têm saído pelo mundo. Está lotado as igrejas. O que nós temos visto pessoas falar que estão falando da parte de Deus. Ah, não, é Deus que está falando. O que eu tenho visto pessoas falando língua estranha, muito estranha, por sinal. Uns repetecos, umas coisas estranhas que nada tem a ver com Deus. O que eu tenho visto de pessoas entregando profecias, revelações mentirosas, enganadoras, conselho, orientações erradas contrário ao Evangelho. Isso não é através do Espírito Santo, não, é o Espírito do diabo. É isso aí, o Espírito do capeta. Apesar dessas pessoas estarem citando o nome do Senhor, elas são servos do diabo. O Espírito que comanda elas, o Espírito do diabo, são demônios. São os anticristos. E tem muito desses falsos profetas nessas igrejas denominadas aí, pentecostais, igreja evangélica, estão cheios desses mentirosos. Por isso não podemos estar dando crédito a todo o Espírito. Ah, não, porque eu falo em nome do Senhor. Vamos examinar. Nós examinamos de acordo com a palavra de Deus. Amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Tem muitos, vamos tomar cuidado. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Tem muita religião, muitos que falam que Jesus era somente um homem, uma pessoa. Um profeta qualquer. Outros falam que ele veio ao mundo, mas que ele era o Filho de Deus, mas ele não veio como ser humano. Que ele era Deus aqui na terra, que também não era. Jesus era o Filho de Deus. Mas ele veio, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, mas ele veio como ser humano, como carne. Jesus tinha as mesmas necessidades que qualquer um. As mesmas necessidades físicas, fisiológicas, tudo. E mais, Jesus não podia aqui na terra agir com o poder de Deus. Ele estava agindo como homem. Aí ele operou inúmeros milagres, porque ele estava agindo de acordo com a palavra de Deus. Como ele mesmo disse que qualquer um de nós
poderemos, inclusive, fazer milagres maiores do que ele. Que ele estava no Pai. Ou seja, o que Jesus fez, operações de milagres, prodígios, todo, qualquer um de nós podemos fazer se nós vivemos em conformidade com a palavra de Deus. Jesus viveu. Jesus não pecou. Por isso que ele operou milagres. Então nós temos que entender isso. Jesus era o Filho de Deus, mas ele se destituiu do seu poder, da sua glória. Ele veio como ser humano, como carne. Então muita gente fala, não, ele fazia porque ele era Deus. Mentira! Aqui ele era uma pessoa carnal como qualquer um de nós. Mas também não podemos dizer que ele veio de baixo, porque ele veio de cima. Nós temos que ter esse discernimento. Se nós não tivermos esse discernimento, nós somos enganados. Estamos enganados. Nós estamos sendo enganados pelo espírito do diabo. Deste modo, poder reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Muitos estão no mundo. Em várias situações, eu expulsando demônios de pessoas, e no final, me certificando, essa pessoa já está liberta na hora ali, fazer, confessar o nome de Cristo, e não confessa. E não confessam. Não confessa quem é Jesus, a origem de Jesus de maneira nenhuma. Enquanto você realmente não consegue amarrá-lo e expulsar de forma definitiva, ele assim não acontece. E tem muitos que estão sendo dominados por esses espíritos, citando o nome do Senhor, mas guiado por espírito do diabo, os demônios. E as pessoas não percebem. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós já vencemos o diabo, os demônios do engano, dos falsos profetas, os anticristos. Se Deus estiver em nós, se a palavra do Senhor estiver em nós, não sabemos discernir. Nós conseguimos compreender os enganos e sair fora disso. Inúmeras vezes eu já tive oportunidade, independente, estou falando de estar em igreja, em templo, em congregações, com nome evangélico. Eu já fui chamado para pregar em denominações, em igreja evangélica, quando chegar aquele alvoroço, pessoas falando em língua, pulando e tudo, e eu sabia ali na hora que aquilo era uma mentira, era engano do diabo. Na hora, quando nós reunirmos, após a mensagem começar a orar mesmo, essas pessoas se manifestarem. Não é novidade, como está lá em Coríntios, como Paulo fala, que ele se disfarça como anjo da luz, e se possível não enganaria todos. Já tive situações de ver, presenciar e expulsar demônios de pessoas que estavam no templo abençoando, pulando, orando, entregando profecias e todo mundo dizendo que era homem de Deus, mulher de Deus. E eu reconheci o espírito do maligno. E expulsaram. Situações essas que até mesmo o próprio dirigente, pastor da igreja não acreditaram, até não aceitar quando começaram a orar por essas pessoas, repreendendo o mal. Depois eles não compreenderam. Então nós temos que o discernimento vem pela palavra de Deus. É aqui. O Senhor vive em nós. Se a palavra dele vive em nós. Vós sois de Deus e tendo vencido os falsos profetas, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Se a palavra do Senhor estiver em nós, ele está em nós. Jesus é o verbo. Através dele nós podemos discernir. Eles são mundanos, por isso fala como quem pertence ao mundo. E o mundo os compreende. Pessoas que dizem que é de Deus, que é isso, que é aquilo, mas a linguagem é do mundo. A preocupação em ganhar dinheiro, em comprar isso, em ter aquilo, em divertir, fazer isso. Cita somente o nome do Senhor. Ah, não, Deus vai me abençoar, vai me dar mais uma casa, me dar um carro. Ah, não, tem que trazer aqui que Deus vai te abençoar
nessa ou naquela área. É sabedor, todo mundo sabe que eu trabalho principalmente com restauração do casamento. Mas uma das exigências de todas as pessoas para me atender nessa área é que tem que se converter primeiro. Tem que buscar primeiro o reino de Deus. Tem que buscar primeiro a palavra de Deus. Porque é Ele que restaura, é Ele que liberta. Se nós não nos rendermos ao Senhor em primeiro lugar, nós nada conseguiremos. Porque as pessoas estão confundindo, e tem muito pregador incentivando os anticristos, os falsos profetas, transformando os templos, as denominações, ou Deus, né, como um depósito de bênção. Ah, não, só vem que você vai receber sua bênção. Ah, vem cá que você vai receber sua cura. Vem cá que você vai receber a restauração. Vem cá que você recebe a prosperidade. Isso é uma mentira, um engano. Não tenho falado sobre isso, que ofereceu dar tudo não é Deus, não. Foi o diabo. Ele que ofereceu tudo. Nós temos que buscar o Senhor, igual Jesus disse. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, o mais Ele acrescenta. É Ele que nós temos que buscar. Se nós aprendermos isto, entendermos que a necessidade, qualquer que seja ela, por mais urgente seja a nossa necessidade, nós temos a primeira delas, que é buscar o Senhor. Ele cuida de nós. O Senhor viverá em nós, se nós quisermos, se nós buscarmos. Então ficar simplesmente repetindo, não, porque Deus vive em mim, maior que tem em mim que está no mundo. Todo mundo gosta de repetir esse versículo. Mas tirando da boca para fora, não conhece o Senhor, nunca conheceram. Estão no mundo, estão na mentira, no engano, na idolatria, estão pensando que Deus é um comerciante, que eles vão lá buscar uma bênção. Tá mentirado, estou cansado de vir pessoas dizer, não, hoje eu vou para a igreja buscar minha bênção. Como se esses templos fossem um depósito de bênção. Nós temos que ir ao Senhor, é termos Ele em nós. Eles são mundanos, por isso fala como quem pertence ao mundo. E o mundo os compreende. Claro, estão no mundo. Infelizmente. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. Nós falamos a palavra de Deus. Nós falamos do Evangelho de Jesus Cristo. Quem conhece o Senhor, quem ama o Senhor, quem vive a palavra dele nos ouve. Nos entende, porque nós falamos o mesmo idioma. Falamos a mesma língua. Mas quem não é, não entende. Quem não é, não compreende. Por isso vive uma mentira, um engano, uma religião, uma prática de rituais, idolatrias. Estou cansado de ver, hoje existe os idólatras evangélicos, os criadores de campanha, os que fazem uma mentirada no jejum dos causa impossível, como se pelo fato de eu ficar com fome algumas horas e com sede, Deus vai me dar isso ou aquilo. A Bíblia não nos dá esse respaldo. Nós sabemos que o jejum é para quebrar a carne e fortalecermos o espírito. Essa que é a função. É crescimento espiritual. Ah, não, porque eu estou no erro, no pecado, mas eu fiz uma campanha de 30 dias, 40 dias, 7 dias, Deus vai me dar isso aqui. Conversa fiada. Não existe compromisso de Deus nos dar boa vida aqui, não. Temos que voltar para o Senhor. Mas tem muita gente acreditando, seguindo isso. Porque não é de Deus. Eles são do mundo. O mundo ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem conhece. Quem sabe que o Senhor exige nossa santificação, existe santidade. Sem ela, ninguém verá Deus. Quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito da verdade, que aceita a palavra do Evangelho como ele é. Quem não aceita, coloca defeito, mentira, não, isso está errado. Eu não posso concordar com isso, eu não posso concordar com aquilo. É porque tem espírito do erro. Ah, não, mas o pastor tal, a igreja tal, disse que eu posso casar de novo. A igreja tal falou que se eu participar dessa campanha, eu ganho isso, eu ganho aquilo. Ah, porque eu tenho que fazer isso que eu posso. Ah, isso é espírito do erro. Elas querem viver no erro, querem viver no pecado. Quer mudança? Viva o Evangelho. Quer que Jesus viva em você? Viva o Evangelho.
O Evangelho tem que estar em nós. O Salmo 91 começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Aquele que habita na palavra, aquele que habita no Evangelho, esse recebe o descanso. Fora disso não existe. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. E assim reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. As respostas estão na Bíblia. A resposta está no Evangelho. Tudo está aqui. Por esse motivo que eu sempre falo, gente, vamos meditar na palavra de Deus. Está tudo aqui. Por isso eu digo, leia e pratique a Bíblia. Hoje nós lemos, chegamos até 1 João, capítulo 4, até o versículo 6. Amanhã daremos continuidade a partir do versículo 7. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.